Vamos mergulhar direto num dos períodos mais caóticos, explosivos e fascinantes da história europeia. Hoje, a nossa análise vai desmontar aquela velha ideia de que o fim da Idade Média foi uma transição suave e tranquila. Nada disso. Os registros históricos mostram que, na verdade, foi uma baita reação em cadeia. Pensa bem. Por mais ou menos 1000 anos, o sistema feudal dominou tudo. Regras rígidas, vidas confinadas naquele mesmo pedacinho de terra. Mas as engrenagens da mudança começaram a girar, e o que começou como uma faísca genial de inovação e troca comercial acabou se transformando de um jeito bem inesperado numa catástrofe inimaginável. Para entender a queda de todo esse sistema feudal com um olhar bem analítico de historiador, a gente precisa fazer uma pergunta que parece loucura, mas faz todo sentido. Como é que a busca por liberdade e riqueza acabou criando, sem querer, uma das maiores bombas biológicas da história? É um paradoxo brilhante e, sendo bem sincero, aterrorizante. As exatas mesmas ações que tiraram a Europa daquela estagnação econômica de séculos pavimentaram o caminho para um desastre de saúde pública sem precedentes. A gente vai investigar agora como essa vontade gigante de buscar novas oportunidades acionou o gatilho de um evento que mudaria a face do continente para sempre. E para sacar o tamanho dessa mudança, a gente tem que olhar para a escala de tempo. O sistema feudal imperou absoluto na Europa lá do século I até o século X. Imagina só, um milênio inteiro de pura estagnação social. As pessoas nasciam, viviam as vidas inteiras e morriam no mesmíssimo feudo, aquele ritmo de vida rural super lento. Mas aí, a pressão começa a se formar do nada. Lá pelo século IX, acontece uma explosão populacional gigante dentro dos feudos. De repente, a matemática não bate mais. Tem muito mais gente do que a terra consegue sustentar. É muita boca para pouca comida. Essa pressão demográfica vira uma bola de neve insustentável e, quando chega no século X, joga todo esse sistema milenar numa crise profunda que não tinha mais volta. É bem no meio desse caos que surge um grupo super importante, os vilões. Calma aí, não estamos falando de vilão de filme de herói, não. Naquela época, os vilões eram simplesmente as pessoas que moravam nas vilas e, o mais importante, não estavam presas à tal da cerimônia de vassalagem. Sabe aquele juramento de lealdade extrema a um senhor feudal? Eles não tinham isso. E sem esse vínculo, eles tinham nas mãos algo absolutamente inédito: liberdade de movimento. Eles não eram os malvados da história. Muito pelo contrário. Foram os grandes oportunistas originais. Os primeiros a bater no peito, sair do feudo e buscar um estilo de vida totalmente diferente daquele dos servos tradicionais. E essa galera foi o verdadeiro catalisador de tudo que veio depois. Olha só a jornada dessa galera em 4 passos rápidos. Passo 1. Com essa liberdade na bagagem, eles saem dos feudos. Passo 2. Começam a fazer pequenos trabalhos e um comércio bem móvel, de porta em porta, viajando de um lugar para o outro. Passo 3. As coisas começam a dar muito certo, o volume de mercadorias aumenta e eles precisam de pontos de encontro maiores. É aí que nascem as famosas feiras medievais, verdadeiros shoppings a céu aberto da época, onde o enriquecimento começou de verdade. E o passo 4. Essas feiras crescem tanto que viram cidades fixas, cercadas por muros altos para proteção. Curiosamente, muitas delas foram construídas bem em cima das ruínas de cidades antigas do Império Romano. E esses novos polos comerciais fortificados ganham um nome: os burgos. Seção 1. O renascimento comercial e a riqueza sem infraestrutura. Esses burgos viraram ímãs gigantes. O pessoal dos feudos começou a migrar em massa buscando uma vida melhor, e o comércio decolou para proporções malucas, dando origem à classe que a gente conhece como a burguesia. O dinamismo dessa nova era foi um negócio absurdo. Tudo isso pipocou primeiro na Itália, que acabou virando o berço desse renascimento. Lugares como Gênova e Veneza despontaram rápido como os centros comerciais mais ricos e agitados da época. E dessa efervescência toda, a moda pegou muito rápido. A expansão varreu o continente, chegando na Espanha, em Portugal, na Inglaterra e na França. Em um piscar de olhos, a Europa inteira mudou o foco para essa nova época movida a dinheiro e mercadorias. E aqui a gente vê bem o choque de realidade que rolou. De um lado da balança, a gente tinha o camponês feudal clássico, aquele cara isolado, com a vida estagnada, amarrado na terra. Do outro lado, surge esse novo perfil, o burguês urbano. Um pessoal que estava enriquecendo rápido, experimentando ascensão social, algo que não existia há séculos, mas vivendo literalmente exprimido em cidades superlotadas. Foi uma quebra de paradigma total. Só que teve um detalhe importante. Ao trocar aquele campo enorme e isolado pelo aperto das cidades, a burguesia trocou um pacote de problemas de sobrevivência por outro completamente novo e bem mais letal. O que nos leva a uma analogia que é simplesmente perfeita para a situação.
Esses recém-criados burgos eram literalmente uma panela de pressão sem válvula de escape. Pensa bem, o calor intenso que alimentava essa panela era a riqueza e a grana rodando sem parar. O vapor que não parava de expandir era o crescimento populacional acelerado com a galera fugindo dos feudos. E sabe o que segurava essa pressão toda? As muralhas de pedra dos burgos, que mantinham todo mundo preso num espaço minúsculo. Ninguém estava pensando em planejamento urbano ou conforto. A única preocupação era lucrar e vender. A tensão social e principalmente sanitária já estava atingindo um nível crítico. Porque a realidade do dia a dia nessas cidades ricas era, com o perdão da palavra, nojenta. O crescimento foi gigantesco, mas a infraestrutura era absolutamente zero. Não tinha saneamento básico. Água encanada? Esquece. Rede de esgoto ou coleta de lixo? Nem em sonho. E essa falta bizarra de estrutura moldou hábitos sociais completamente chocantes. As pessoas simplesmente jogavam lixo, restos de comida e até dejetos humanos pelas janelas, direto naquelas ruelas estreitas de terra onde todo mundo caminhava. Chega a ser irônico, o cara fugiu das regras rígidas do senhor feudal para buscar a liberdade e acabou pisando no próprio lixo cercado de sujeira. Eles faziam fortunas de dia, mas dormiam num lixão a céu aberto à noite. Ficou muito óbvio que uma crise de saúde pública não era só provável, era absolutamente inevitável. É muito louco pensar nisso, mas a verdade é que o comércio simplesmente ofuscou todas as outras necessidades humanas básicas. Naquela pressa alucinada para enriquecer e no entusiasmo febril do renascimento comercial, a saúde e o bem-estar coletivo foram totalmente varridos para debaixo do tapete. O progresso econômico estava avançando a 1000 por hora, mas de olhos vendados para o monstro biológico que estava sendo chocado bem ali, no quintal dessas novas cidades. Seção 2. A explosão e a epidemia do século XIV. E aí, inevitavelmente, a panela de pressão finalmente estourou. A matemática do desastre foi direta e implacável. Primeiro, tivemos aquele crescimento populacional urbano completamente desordenado. Segundo, a ausência daquela infraestrutura de saneamento criou o ecossistema dos sonhos para a proliferação de doenças. O resultado final, o passo 3, foi um pesadelo. A chegada da catastrófica peste negra, a temida peste bubônica que engoliu a Europa Ocidental no século XIV. A total falta de higiene e de estrutura transformou essas cidades pulsantes de comércio em incubadoras perfeitas para uma das piores pandemias da história humana. O custo daquela riqueza inicial foi altíssimo e foi pago com a vida de milhões de pessoas. Seção 3. As consequências. O poder, as especiarias e o início da Idade Moderna. Mas olha como a história dá suas voltas. Mesmo com toda essa devastação indescritível, a economia europeia provou ser teimosa e super resiliente. O renascimento comercial não parou por causa da peste. Ele se adaptou. Os burgueses que sobreviveram acabaram concentrando uma fatia ainda maior de riqueza, e aquelas velhas estruturas feudais finalmente desmoronaram de vez. E isso mudou o jogo político de um jeito muito forte. Na Idade Média, o poder político era todo fragmentado, dividido entre milhares de pequenos senhores feudais locais. Mas agora, empurrado por essa nova riqueza burguesa, o poder sofreu uma centralização brutal, indo parar direto nas mãos de grandes reis. E assim nasceu as imponentes monarquias nacionais absolutistas. Para resumir o tamanho dessa reviravolta, a gente pode bater o olho nas diferenças entre as duas eras. A Europa largou para trás aquela Idade Média marcada por feudos fragmentados e por uma agricultura de subsistência que não saía do lugar. Das cinzas de todo aquele caos e das pragas, ergueu-se a Idade Moderna, uma era dominada politicamente por monarquias absolutistas e guiada por um sistema econômico gigantesco e inédito, o mercantilismo. O continente simplesmente deixou de ser um mosaico isolado e passou a ser um grande bloco de nações unidas pela força do capital. Com os reis governando com mãos de ferro e a burguesia cheia de dinheiro, a pressão comercial finalmente achou sua nova válvula de escape. Mas dessa vez, mirando bem mais longe. O comércio começou a se expandir de um jeito muito agressivo, ultrapassando os limites do continente europeu. A ambição empurrou os mercadores, bancados por esse poder centralizado dos reis, a explorar o Oriente. O grande objetivo, chegar na Índia, em uma busca incansável por especiarias que valiam peso de ouro. O mercantilismo dominava o cenário e se tornou um novo grande motor global. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para refletir. Como a gente viu, os vilões e os primeiros burgueses realmente arrombaram as portas do comércio, quebraram 1000 anos de estagnação e levantaram a base do nosso mundo moderno. Só que a conta desse processo foi salgadíssima. Eles construíram esse império todo sem o mínimo de saneamento ou infraestrutura urbana, desencadeando a fúria mortal da peste negra.
Será que essa incrível riqueza inicial e esse salto para a modernidade valeram esse custo biológico e de saúde pública tão devastador? É uma questão fantástica que fica no ar para a gente pensar sobre o verdadeiro preço do progresso rápido e desregulado. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou a nossa análise até aqui e até o nosso próximo mergulho na história.